Boa noite a todos. Eu estou tão acostumado a ver se falar essa frase, né? Agora eu estou ouvindo. É, essa proposta de trabalho de hoje, nós fizemos o planejamento e nós estamos pegando alguns livros da literatura complementar para fazer o estudo de algumas dessas lições. Então, essa aqui é a lição número 2 do livro Caminho, Verdade e Vida. E a proposta dela, quando Jesus fala, nós vamos ver depois na parte de João, é que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o outro do que com nós mesmos. E é muito comum, eu lembro muito dos meus filhos, né? Aliás, hoje teve um vídeo que eu achei interessante que os alunos respondiam a chamada com as palavras que as mães mais falavam em casa. Então, é mais ou menos isso aí que eu fiquei lembrando da coisa, né? Você é você, os outros são os outros, né? Então, o segue-me tu é mais ou menos isso. Você é você, os outros são os outros. Você não pode basear as suas ações pelo que os outros fazem, né? Então, é mais ou menos esse é o time dessa exposição. Então, Jesus, ele nos chama para nós cuidarmos da nossa própria jornada, né? E não nos preocupar com o que os outros fazem ou deixam de fazer. E aí nós somos convidados a assumir o protagonismo da nossa vida. Assumimos as nossas vidas. E cada pessoa tem a sua jornada e cada jornada merece o seu respeito. Nós temos que respeitar, né, a jornada de cada um. E normalmente a gente valoriza muito a nossa dor, né? A gente acha que a nossa dor de cabeça é pior que a dor de cabeça dos outros, que a nossa dor de dente é pior que a dor de dente dos outros, e sempre valorizamos mais a dor na gente. Quando fala assim, dor de cabeça é, né? Mas quando a gente sente, a gente valoriza mais. Então, o que João fala no capítulo 21 e 22? Jesus disse: Se eu quero que ele fique até que eu volte, isso não é problema seu. Vá, você, siga-me. Então, o chamado é mais ou menos isso. Não se preocupe com o que o outro faz ou deixa de fazer. O que é importante é que você me siga, de qualquer um que seja. Então, esse o mote da nossa exposição. E ele nos chama porque cada um tem o seu caminho individual, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu aprendizado. E nós somos tão individual que não existe dois indivíduos iguais. E não pode ter duas tarefas, duas jornadas iguais, uma vez que nós não somos iguais. E cada um vai ter um chamado e um tempo diferente nessa vida, né? E nós não devemos nos preocupar com o que o outro faz ou deixa de fazer. Temos que nos preocupar com o nosso caminho. E é muito comum essa preocupação que nós temos com os outros, né? É muito frequente falar assim: todo mundo faz isso. Então, justifica de eu fazer também, certo? E esse olhar que nós temos de olhar o outro, nós só olhamos a periferia do outro, nós nos preocupamos muito com o que os outros fazem. E muitas vezes nós falamos sem conhecer ou sem saber. Então, nós julgamos aquela pessoa sem saber a história que está por trás disso. E essa falta de entendimento que nós temos mostra que cada uma tem o seu caminho espiritual, que não é o mesmo que o nosso. E aí é uma coisa interessante, porque até a própria verdade, nós podemos falar assim, verdade só tem uma. Infelizmente não tem. No nosso meio não tem. Né? A nossa verdade vai mudando de acordo com o nosso aprimoramento. Vamos dar um exemplo. Na época de Jesus, ou na época dos romanos, e na época de Moisés, tinha aquela história do olho por olho, dente por dente. Hoje, aquilo era verdade naquela época. Hoje, já não é mais aceita, pelo menos por todos. Então, a coisa vai mudando de acordo com nossa evolução, nosso crescimento espiritual. E aí nós temos aquela preocupação. Bom, se eu tenho que fazer a minha parte e não tenho que me preocupar com o outro, como que eu posso melhorar o mundo que nós vivemos? Porque eu vivo junto com o outro.
E o mundo é feito da coletividade. Então, se eu não posso mudar o outro, é impossível, eu posso mudar a mim. Então, o que que eu tenho que fazer? Faça o seu trabalho bem. Cuide do que é seu dever e faça com dedicação e amor. É a primeira coisa a ser feito. Depois, ajude aos outros. Primeiro, você tem que fazer a sua parte. Depois, ajudar aos outros, entender e apoiar as pessoas ao seu redor. Eu lembro quando tem um acidente aéreo, nas recomendações que a aeromoça, que quase ninguém presta atenção no que fala, ela fala o seguinte: se acontecer algum acidente grave e as máscaras cair, a primeira coisa, coloque a sua máscara e depois, se possível, ajude ao outro. Então, a primeira parte é fazer a minha obrigação. Porque se eu querer assim, não, eu vou ser um herói, eu vou salvar todo mundo, esqueço de botar a máscara, eu vou ser o primeiro a cair ou o primeiro a morrer. Então, primeiro faz a sua parte, depois você ajude quem você pode ajudar. E a outra coisa que é importante é que nós somos excelentes em fazer isso. Nós julgamos instantaneamente. E o julgamento é complicado, porque a mesma severidade que nós julgamos os outros, seremos nós julgados, como diz Jesus. Então, lembre-se que nós não sabemos tudo do outro. E como é que nós podemos julgar se nós não conhecemos? E lembrando que nessa vida nós temos caminhos diferentes. Caminhos, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua escolha, porque nós somos regidos pelo livre-arbítrio. Então, pelo livre-arbítrio, nós podemos escolher se nós vamos ou não vamos, se vamos pegar o caminho mais curto, mais longo, a porta mais estreita, a porta mais larga, né? É a opção de cada um. Então, cada pessoa segue o seu caminho, que ela acha que é o melhor, que é a verdade dela fala que é o melhor. Então, esse chamado pessoal para escolher o caminho, Jesus chama cada um de uma forma especial. Cada um vai ouvir o que Jesus fala, cada um vai ter o chamamento de maneira individual. Uns têm que passar por uma dificuldade muito grande, um sofrimento, uma dor muito grande, para poder ouvir o chamado de Jesus. Outros meditando, outros observando. Então, cada um vai escolher o seu caminho dessa maneira. A outra coisa que é importante nesse caminho é a aceitação. Nós devemos respeitar as diferenças no caminho de cada um. Nós temos que ter essa aceitação. E, na medida do possível, ajudar os outros, mas sem interferir no caminho dele. Isso é uma coisa muito delicada, porque o indiano ele fala no karma, e ele fala que cada pessoa nasce com o seu karma. A definição de karma subentende que ele tem que passar por aquilo, queira ou não queira. Ele é obrigado a passar por aquilo. Ninguém pode atenuar. Então, eles têm aquela preocupação de não ajudar as pessoas, porque vai interferir no karma dele. Então, vamos supor, uma mulher apanha do marido direto, é o karma dela. Nós não podemos fazer nada, ela tem que apanhar a vida toda, morrer apanhando, porque é o karma dela. Essa é a visão do karma, segundo a cultura hinduísta. Na doutrina espírita fala-se muito em karma, 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 só que no karma que a doutrina fala, subentende que cada um tem a sua programação para poder passar, para poder completar o aprendizado ou fixar o aprendizado em determinadas oportunidades. Mas nós podemos interferir, podemos atenuar, aliás, temos a obrigação de interferir, de ajudar, de minimizar a dor do outro. Essa é a grande diferença do karma original para o karma da doutrina espírita. Então, essa ajuda você tem que ser feita, mas sem interferir na jornada dele. Porque normalmente quando a gente vai ajudar, ó, você faz isso, mas não faz mais isso não, tá? Não faz mais aquilo, não faz aquilo. Nós estamos interferindo, entende? Nós temos que ajudar, mas com aquele cuidado de não julgar e não interferir na jornada dele. Ou é muito comum falar assim: não, eu vou te ajudar dessa vez, mas ó, não faz mais isso, não faz mais aquilo, faz aquilo outro e tal, entende? De coisa. Isso não temos direito de fazer isso. E aí nós temos essa verdade aqui: as aparências enganam. Então, tem inúmeras situações. Eu lembro de uma situação que teve um senhor ali de São Roque,
que ele foi numa concessionária para comprar um carro e levou uma bolsa bem surradinha com dinheiro vivo. E nenhum vendedor se dignou a, a atendê-lo. Né? Ele entrou, olhou os carros e tudo mais, saiu sem ninguém olhar, porque ele estava vestido de maneira simples. Estava vestido com a roupa da roça, roupa poída, coisa assim, mas estava com a sacola de dinheiro, né, para poder comprar o carro. Aí ele foi numa outra concessionária e logo chegou, foi um vendedor muito atencioso e falou assim: o que o senhor deseja alguma coisa? O senhor quer ver isso aqui? E foi. O cara foi e pagou o carro à vista, né? Estava com dinheiro ainda e pegou troco ainda. Aí, o que que vai disso aí? Quem olhou para ele, falou assim: esse cara aí não tem onde cair morto, né? No entanto, o cara estava com uma sacola de dinheiro. Lá em Itaguaçu, nós tínhamos um senhor chamado José Bortolini, que quem via ele na rua pensava que era um mendigo. E ele andava com uma pochete assim, com dinheiro, ele fazia o pagamento dos funcionários dele, e o cara tinha mais de 1.000 sacas de café guardada. Só para vocês terem ideia, hoje, se você botar 1.000 sacas de café, era o café arábica, R$ 2.000, ele tinha 2 milhões guardado no terreiro dele. E andava uma simplicidade danada. Quem não conhecia ele, imaginava que era um mendigo. Andava descalço, nem sapato ele tinha, andava descalço. Então, as aparências enganam. O que nós vemos aqui no mundo material, a gente olhando com o nosso olhar, porque o nosso olhar, ele fotografa a imagem, não mais do que isso. É um vídeo da imagem que nós devemos a luz refletir. Por exemplo, se não tiver luz, a gente enxerga mal. Então, depende disso aí. Então, o que nós vemos? Quando o irmão muda o seu jeito de agir, nós podemos pensar que ele está se afastando da fé. Então, vamos imaginar um irmão que está acompanhando nós aqui, de repente ele se afasta. No coisa. Não, ele não aceita mais, tá indo embora para outra vertente e tudo mais. Muitas vezes nós julgamos muito rápido, olhando as aparências. E, na verdade, a verdade divina, né, o que é realmente, o que acontece é que, às vezes, o que parece ser um erro pode ser um novo caminho de Deus. Ele pode ter escolhido outro caminho, porque não é só o caminho que nós estamos seguindo que é o certo. Ele pode estar seguindo outro caminho e estando muito mais feliz. Eu já vi muita gente que fala assim: doutor, eu acho a doutrina maravilhosa e tudo mais, mas eu acho que a outra religião é melhor para mim. Meu filho, vai, seja feliz. O importante é você seguir o caminho que você esteja bem. Né? É melhor você ser um ótimo católico, um ótimo evangélico, um ótimo batista, do que um péssimo espírita. E Jesus age de maneiras que nem sempre entendemos. Ou aquela história que Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não entende muitas vezes a intenção uma coisa. Então, vê como é que as aparências enganam. Nós olhamos uma coisa, mas a verdade pode ser outra. E por que que nós não devemos julgar? Né? O julgamento, na verdade, ele é perigoso nesse sentido, porque o peso que nós botamos no nosso julgamento é o que vai ser usado para nós. Então, é melhor a gente ir leve nessa história, né? Porque já pode sobrar para nós. Porque a nossa visão é uma visão parcial. A gente não consegue ver realmente todo o contexto. Porque nós nos comunicamos, nós nos entendemos e nós vivemos através de 5 sentidos, que é muito pouco. A gente não consegue ver o contexto todo. Nós vemos só uma parte do que realmente acontece. E essa falta de informação no coisa é justamente porque nós não sabemos todos os detalhes e todas as razões para aquela pessoa agir dessa maneira, né, ou ter esse comportamento. E por quê? Nós não conseguimos ver o interior da pessoa. Nós não conseguimos ver o que está no coração, o que está na mente deles. E lembrando sempre que Jesus é aquele pastor que cuida de cada ovelha, e ele falou que enquanto ele não conseguir conduzir a última ovelha, ele não vai abandonar. Então, sempre atento, Jesus está sempre olhando por nós, não nos perde de vista, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos. E a sua promessa é que o bom pastor promete que não perderá nenhuma de suas ovelhas. E ele ainda sabe o nome de cada um no poder. Lembrando da história do Zaqueu,
que o Zaqueu, ele quando ficou sabendo que Jesus ia entrar na cidade que ele morava, ele subiu no sicômoro para poder chamar a atenção de Jesus. Jesus chamou ele pelo nome. Então, vê que loucura, né? Nunca tinha visto o Zaqueu. Zaqueu, desça daí, que me convém que eu vá fazer a ceia na sua casa. Zaqueu ficou super surpreso. Como é que esse cara sabia o meu nome, né? Então ele sabe o nome de cada uma das ovelhas. E o amor de Jesus por nós é um amor sem fim. Mesmo quando erramos os caminhos, Jesus vem nos buscar. A sua bondade é muito maior do que os nossos erros. E o que que nós temos que fazer? Quais são as nossas tarefas? Para cumprir o nosso caminho, a nossa jornada, nós precisamos de descobrir, encontrar os nossos dons e nossos talentos. E é interessante porque nós temos aquele esquecimento do passado, mas nós conseguimos perceber qual a nossa aptidão, qual o nosso dom, qual o nosso talento no dia a dia. E aí nós vamos encontrando isso, porque isso é preservado. Nós esquecemos o detalhe, nós esquecemos o dia a dia, o que nós fizemos em outras vidas. Por exemplo, saber que eu fui pai, ou filho, ou marido de quem quer que seja, né? Qual foi a nossa relação familiar, mas nós sabemos que a família vem ao longo do tempo, né? Esse grupo familiar, ele vem convivendo ao longo do tempo. E aí, a única coisa que nós conseguimos perceber é justamente a aptidão que nós temos, né? Os dons que nós temos. Então, nós temos que descobrir isso. E entender a missão que nós temos na vida. O que que nós temos que fazer realmente aqui? Qual o nosso objetivo? E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre assim, quando a gente tem alguma pessoa que a gente tem dificuldade de conviver, que a gente se sente mal perto dessa pessoa, seja um familiar, seja uma pessoa que convive, é ali que nós temos que investir, tá? Porque ali normalmente pode estar alguma expiação do passado. Porque essa pessoa que você não se sente bem, provavelmente você teve problema com ela em vidas anteriores. E aceitar, né? Receber com amor as nossas tarefas. E o mais importante, fazer com empenho no nosso caminho. É uma coisa interessante que isso aqui me lembrou muito a questão da aceitação quando nós temos aquele processo de alguma doença grave ou uma morte iminente e tudo mais, que primeiro a gente vem a revolta, porque eu. Depois vem a negociação. Ó, se eu sair dessa, eu vou fazer isso, 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 eu vou mudar, eu vou subir o convento de joelho, eu vou subir, né? Coisa, faz a promessa, a negociação. Depois da negociação, vem a depressão, que você vai, não tem jeito mesmo, né? O jeito não coisa. E finalmente vem a aceitação, né? Que você aceita, aí sim que você tirou a essência da lição que você está passando. E atendendo aos deveres, o nosso caminho espiritual inclui o reconhecimento, ver com clareza os nossos deveres e lembrando que cada pessoa tem a sua tarefa, cada pessoa tem o seu papel na vida. E a aceitação seria receber as nossas responsabilidades com humildade, entender que nós temos um propósito especial. Logicamente, nós podemos ser assim, aquele grãozinho de areia, mas o grãozinho de areia, somada a bilhões, trilhões de outros, fazemos uma praia. Né? Nós somos um grãozinho. Então, dentro dessa nossa insignificância, nós temos uma importância na coletividade. E é tão importante que, às vezes, a gente vai sentir falta de alguém, ou de alguma pessoa, de algum profissional, quando não tem. Né? Aí a gente vai. Eu falo muito que a questão da dona de casa é a coisa que não tem valor nenhum, né? Ninguém vê, ela é invisível. Agora, no dia que ela falta, que você tem que ver, às vezes, para limpar a casa, fazer comida, lavar louça, passar o pano no coisa, é que a gente vai dar o valor realmente do trabalho dela. E a dedicação, né? Para nós teremos deveres que é trabalhar com amor em tudo que nos cabe fazer. Tudo que nós fazemos, temos que fazer com amor. Dar o melhor de nós em cada situação, em cada circunstância. E no caminho dessa jornada, nós temos que buscar o saber, o aprender, a educação. Então, é muito importante, como a doutrina fala, né, que é o segundo maior mandamento da doutrina, é instruir-vos. Né? Então, estudar sempre,
para conhecer os ensinos de Jesus de maneira clara e objetiva e orar com verdade, buscando o guia divino através da oração. A oração, eu costumo dizer que Deus não vai ser mais Deus se nós orarmos ou não orarmos, tá? Mas para nós faz uma diferença enorme, porque você está se religando a alguém muito superior a nós. Então, é como se nós fôssemos buscar um cadinho de luz para a nossa vida. Então, oração seria isso, esse religar a Deus, entende? Onde você vai buscar o que você precisa. Agir com amor, usar tudo que aprendemos para ajudar o próximo sempre que possível, praticando a caridade. Lembrando que caridade, uma das definições dela que eu gosto muito, que é caridade é o amor em movimento. Toda vez que você movimenta o amor, você está sendo caridoso. E mudar por dentro, deixar que os ensinos melhorem o nosso coração. A mudança por fora, né, é relativamente fácil, né? A gente vê, às vezes, alguns artistas, dia desse eu estava vendo, acho que a Paula Fernandes, né? Que ela estava irreconhecível, né? Apareceu no coisa, estava irreconhecível. Porque eles fazem tal da harmonização de coisa que a pessoa se transforma em outra. E é interessante que o nosso corpo, se você dividir, que o nosso corpo é feito uma união dos dois dimídios, né? O esquerdo e o direito. E os dois não são iguais. Quando eles se tornam iguais, a pessoa fica diferente, né? Porque às vezes um olho não abre tanto quanto o outro, né? Às vezes o sorriso não é no coisa. Isso faz parte da nossa diversidade. Então, quando você tenta harmonizar isso, você transforma a pessoa em outra. E a harmonização nada mais do que isso, é tirar as imperfeições, que eles dizem. E tirando as imperfeições, nós ficamos imperfeitos. Então, a mudança ela tem que ser por dentro, né? Porque mudar por fora é relativamente fácil, né? E lembrando que cada um de nós temos um trabalho valioso, nós temos uma missão. É só imaginar, vamos fazer uma pequena viagem para cada um. Se eu não existisse, eu não daria oportunidade aos meus filhos de existirem, aos meus netos, aos meus bisnetos. Então ia ter que ser outro caminho. Daí você vê a importância de cada um. Se nós não existíssemos, todos que vieram depois de nós, dos nossos descendentes, não existiriam também. Não por essa via. Então, esse trabalho valioso seria, na ajuda, auxiliar a quem precisa, com amor e sem querer nada em troca, que é muito difícil de a gente fazer. Normalmente a gente sempre deixa, que nem um pai e mãe, né? A gente faz, mas a gente espera depois uma contrapartida dos filhos, né? O entendimento é sentir a dor do outro e oferecer apoio. Isso o que que é? Empatia, né? Se colocar no lugar do outro, vestir o sapato do outro. E o ensino, dividir tudo que sabemos, sobre tudo que nós sabemos com humildade, né? O ensino ele tem que ser dado sem humilhar quem está recebendo. É mais ou menos igual você dar uma esmola. A esmola, aquela esmola física, às vezes é necessária, mas você não precisa dar ela humilhando o outro. E a harmonia, que é criar paz em todos os lugares onde estamos. Que o ambiente tumultuado que esteja, onde tem coisa que a gente possa chegar e não contribuir para aquilo lá, já é alguma coisa. Você não contribuindo para agitar mais o ambiente, já é uma grande coisa. E aí, lembrando que quando o irmão se afasta, nós temos que fazer uma oração por ele, com amor e confiando que Deus age na vida dele. Devemos acolhê-lo sempre que for possível, mantendo os braços abertos e apoiar sem julgar, né? Então, irmão, qualquer coisa que você precisar, estamos à sua disposição, sempre acolher e sem pré-julgar, ou sem julgar depois que acontecer. Tá vendo? Você se afastou, viu o que aconteceu com sua vida? Né? É normal de fazer isso. Então, acolher sem pré-julgamento. E o mais importante que eu sempre falo, que a gente às vezes vai educar ou mostrar para as pessoas, é o exemplo. O que nós fazemos? Então, nós cuidando do nosso caminho, cuidando da nossa jornada, nós podemos inspirar as outras pessoas que estão vindo. Porque eu estou aqui, mas o fulano está naquele caminho, ele está tão feliz, tão bem e tudo mais. Então, será que eu estou certo mesmo? Será que eu vou, né? Ou ao contrário, às vezes ele está muito bem onde ele está, ele pode seguir, e esse fulano fala assim, poxa, ele está bem lá, de repente eu vou ver também o que ele está fazendo.
E a voz de Jesus, ela, ao pescador, ainda falam conosco hoje, né? Elas nos chamam a ser humildes, pede-nos para cuidar da nossa própria caminhada. E o Segue-me Tu, finalmente, ele fala em foco, cuidar da nossa própria caminhada com Deus. Nós temos que ter esse foco. Confiança, acreditar que Jesus olha por todos os seus filhos. Compreensão, respeitar que cada pessoa tem seu próprio caminho. E compromisso, atenda ao chamado, segue-me tu. E aí, essa exposição ela foi baseada nesse livro, né, de Emmanuel, que a gente fala que é o caminho de luz que o nosso amigo, como é que eu, Eliomar falava, que são 180 lições, e se nós lermos uma lição por dia, nós vamos gastar 6 meses com cada livro e 2 anos e meio para ler todos os 5 livros. E essa lição é uma lição pequenininha, mas ela vai nos mostrar realmente a importância que nós temos que dar com a nossa caminhada, tá? Sem se preocupar com o que o outro faz. O importante é nós seguirmos o caminho, né? E outra coisa que eu lembro muito da Mariluz, que às vezes ela falava assim, que ela vai se preocupar o dia que ela não quiser vir mais na casa espírita, né? Que às vezes a pessoa se afasta e tudo mais, ela vai se preocupar o dia que ela não quiser vir. Então, o importante é nós seguirmos o nosso caminho e fazermos a nossa parte. Gratidão a todos vocês, tá? Por ter a paciência e uma boa noite a todos, uma ótima semana.